Jean-Jacques Rousseau, o pensador ilustrado que mudou a filosofia moderna. Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos falar sobre um dos mais importantes filósofos do século XVIII, Jean-Jacques Rousseau. Conhecido por suas ideias sobre democracia, liberdade individual, educação e natureza humana, Rousseau é considerado um dos precursores do romantismo e uma das mais influentes figuras na história da filosofia. Nesse vídeo, vamos explorar sua vida, sua obra e as principais ideias que defendeu, para que você possa conhecer melhor esse pensador importante e sua contribuição para o mundo da filosofia e da política. Então, se você é fã de filosofia ou está procurando saber mais sobre o assunto, fique conosco e confira esse vídeo sobre Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau foi um dos pensadores mais influentes do século XVIII, reconhecido por sua obra revolucionária na filosofia, política e pedagogia. Nascido na Suíça em 1712, Rousseau é lembrado por sua crítica ao iluminismo e sua defesa da natureza humana e da sociedade comunitária. Este artigo explora a vida e obra deste filósofo, bem como as principais curiosidades sobre ele. A vida de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau nasceu em Genebra, Suíça, em 28 de junho de 1712. Desde cedo, Rousseau foi influenciado por sua família protestante e sua educação clássica. Ele se formou em filosofia e teologia, mas abandonou a carreira de ministro para se dedicar à escrita e à música. Durante sua vida, Rousseau viajou por vários países da Europa, incluindo França, Inglaterra e França. Em França, ele se tornou amigo de vários filósofos e escritores importantes, incluindo Denis Diderot, Voltaire e Jean-Baptiste d'Alembert. Rousseau escreveu vários livros importantes durante sua vida, incluindo Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, Emílio, ou da educação e Contrato social. Ele também escreveu uma série de obras de ficção, incluindo Julie, ou As Cartas da Nova Heloísa. Rousseau morreu em 1778, na França, aos 66 anos. A filosofia de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau é conhecido por sua crítica ao iluminismo, uma corrente filosófica do século XVIII que defendia a razão e a ciência como as principais fontes de verdade e conhecimento. Em vez disso, Rousseau defendia a natureza humana e a sociedade comunitária como as principais fontes de verdade e bem-estar. Uma das obras mais importantes de Rousseau é o Contrato Social, que defende a ideia de que a sociedade deve ser governada pelo bem comum e não por interesses particulares. Neste livro, Rousseau também argumenta que o indivíduo é livre e igual perante a lei, e que a democracia é a forma mais justa de governo. Outra obra importante de Rousseau é Emílio, ou da Educação, onde ele defende a ideia de que a educação deve ser baseada na natureza humana e no desenvolvimento da razão e da emoção. Neste livro, Rousseau argumenta que a educação deve ser dada de forma a preservar a liberdade e a igualdade, e que a escola deve ser uma instituição comunitária, ao invés de uma instituição autoritária. Além disso, Rousseau é conhecido por sua defesa da natureza humana e da vida simples e natural. Ele argumenta que a sociedade moderna corrompe a natureza humana e prejudica o bem-estar individual e coletivo. Curiosidades sobre Jean-Jacques Rousseau. Rousseau escreveu sua primeira obra importante, Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, aos 40 anos. Rousseau escreveu Emílio, ou da Educação como uma resposta às políticas educacionais autoritárias e repressivas de seu tempo. Rousseau escreveu Julie, ou As Cartas da Nova Heloísa como uma resposta à sociedade hipócrita e corrupta de seu tempo. Rousseau foi acusado de herege e teve que fugir da França devido à sua defesa da democracia e da liberdade individual. Rousseau é considerado um dos precursores do romantismo, movimento artístico e literário do século XVIII que valorizava a natureza, a emoção e a subjetividade. 7 dicas para entender a filosofia de Jean-Jacques Rousseau. Leia Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, para entender a crítica de Rousseau ao iluminismo e sua defesa da natureza humana. Leia Contrato Social para entender a ideia de que a sociedade deve ser governada pelo bem comum e não por interesses particulares. Leia Emílio, ou da Educação para entender a ideia de que a educação deve ser baseada na natureza humana e no desenvolvimento da razão e da emoção.
Conheça a obra de outros filósofos do século XVIII, como Denis Diderot, Voltaire e Jean-Baptiste d'Alembert, para entender o contexto cultural e filosófico em que Rousseau viveu. Conheça a história da França do século XVIII para entender a importância da democracia e da liberdade individual na época de Rousseau. Conheça o romantismo artístico e literário do século XVIII, para entender as influências que Rousseau teve na sua obra e na sua visão da natureza, da emoção e da subjetividade. 7. Converse com outras pessoas sobre a filosofia de Rousseau e participe de debates e discussões para aprimorar sua compreensão da obra e das ideias do filósofo. Em resumo, Jean-Jacques Rousseau é um dos mais importantes filósofos do século XVIII, conhecido por suas ideias sobre democracia, liberdade individual, educação e natureza humana. Para entender a sua filosofia, é importante conhecer suas obras, seu contexto histórico e cultural, e as influências que teve em sua época. Com essas dicas, você poderá aprender mais sobre a vida e a obra de um dos mais importantes pensadores da história da filosofia.